Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 27, 24 ao 27. Todos acharam? Amém? É bem fácil, né? Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, do 24, ou 7, do 24 ao 27. 7. Mateus 7. Já está até lá na TV lá. Vamos estar lendo, fazendo uma leitura responsiva até o 27. Estarei lendo os números pares, a igreja junto, os ímpares. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: todos aqueles, pois que escutam estas minhas palavras e as praticam, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, a igreja. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, comparar-o-ei o quê? Ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu e foi grande a sua queda. Pode sentar, igreja. Hoje estamos mais uma vez na casa do Senhor, aonde que nós podemos falar que acabou o mês de oração. E hoje é o primeiro culto público mesmo, e eu não participei de todas as orações que foi feita nesta casa. Talvez muitos aqui participaram, todos participaram, alguns também não participou. Mas o mais importante que eu quero trazer nesta noite, porque quando nós olhamos esta palavra que eu acabei de ler, eu começo a meditar naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Primeiro, o Espírito ele tem que falar conosco, igreja, para depois que nós viemos passar aquilo que o Espírito para a igreja. E quando nós estamos passando, o Espírito já está confirmando tudo no coração de cada um nesta noite. E eu quero falar que quando nós estivemos aqui nesse culto de oração, o nosso pastor Moisés ele lançou uma palavra. Eu participei, não de todos, mas eu aprendi muitas coisas com vários pregadores feitos aqui neste local. Deus usou pregador de várias formas aqui. Deus usou pregadores mostrando que Ele está presente nesta casa. Deus falou profundamente em cada coração aqui neste lugar. Agora, aqueles que não tiveram condição de vir, olharam a TV, pelo Face, até também escutaram também a palavra. O mais importante é que Deus falou neste local. E quando eu comecei a meditar nesse dia, eu lembrei que o pastor, quando finalizou a oração neste lugar, ele falou uma palavra que, às vezes, esta palavra que para nós, ela é importante. Às vezes, nós olhamos e falamos assim, acabou o mês de oração. Então, agora eu tiro férias. Nós temos que ter cuidado o momento que nós decidimos de parar. Que quando nós olhamos essa palavra, esse ensinamento, nós olhamos que Cristo, Deus já está falando aqui neste lugar desde que começou o culto. Ele se faz presente neste local. E eu comecei a observar isso quando eu comecei a ver através de hinos nesse lugar, a adoração de cada um neste lugar, e eu falei, Deus está neste lugar mais uma vez. Quando eu comecei a sentir a presença do Senhor, porque às vezes nós estamos no nosso local sentado e nós estamos absorvendo aquilo para nossas vidas, porque o nosso dia a dia nós precisamos dessa força, desse poder do Espírito Santo nas nossas vidas. E eu comecei a entender, porque quando Jesus aqui, nessa passagem aqui, se a gente for fazer um estudo dos contextos, o capítulo 6, 5, 6 e 7 são o Sermão do Monte.
do monte, aonde que nós já tivemos estudo neste mesmo local, sobre a bem-aventurança nesse próprio local, aonde que Deus usou o pastor aqui neste mesmo local, aonde que Deus vem cumprindo cada vez as coisas para nós aqui, nesta noite, nesse mesmo local. Por que eu falo isso, igreja? Eu comecei a entrar nesse texto aqui e comecei a ver, quando acabamos o ano de 2022, nós sabemos que ano passado tivemos uma eleição, aonde que nós torcemos por um caminho, aconteceu outro caminho. E muita gente se desesperaram, muita gente entrou o ano falando assim, agora. Eu via homens de Deus, eu ficava assistindo homens de Deus chorando, gemendo, falando, e agora? O que eu vou fazer? Acabou tudo. Acabou nada, igreja, porque o nosso Deus ainda está na terra através do teu Espírito e tem agido na nossa vida. Eu comecei a ver, dentro dessa mensagem, comecei a me colocar o meu dia a dia. Hoje, eu estou aqui neste local, mas já passou anos e anos, desde que eu nasci, ainda continuo vivo, vivendo e adorando o nome do Senhor. Eu não mudei essa adoração, o nome do Senhor, continuo exaltando o nome do Senhor. Vocês ainda estão aqui porque vocês ainda têm adorado o nome do Senhor. E eu entrei esse ano 2022. Nós fizemos uma oração à noite. E eu coloquei na minha oração, esse ano que eu tenho entrado vai ser o ano das realizações. Vai ser o ano das realizações. Não importa quem esteja no comando, importa quem está do nosso favor e quem está lutando por nós. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está operando no meio da nossa igreja. E eu comecei a observar nesta palavra aqui, e comecei a ver um sentido, quando ele fala prudente. O que vem a ser prudente? Pessoa cautelosa, pessoa que tem, olha, saber usar a atitude da tua forma de agir. Um jeito diferente de você olhar e ver as coisas. Às vezes nós enxergamos a coisa, mas não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Vai dar certo porque o Senhor Jesus está na frente operando a favor da igreja. Eu fiquei meditando isso em minha vida. Quantas coisas eu já passei. Eu me lembro que eu ainda era um menino no Evangelho. A primeira coisa que quando eu comecei a administrar na minha vida, e eu falando aqui, eu querendo aprender, querendo viver como ia viver, sem a palavra do Senhor na minha vida. Aí uma pessoa, um irmão me chegou e falou assim, eu vou te dar uma revista. A primeira coisa que eu recebi antes de seguir a vida cristã foi uma revista, a Escola Dominical, falava sobre o que eu estudo, sobre as boas novas. Eu comecei a entender que aquelas boas novas para a minha vida ia fazer eu crescer. Eu ia buscar cada vez mais caminhos mais ricos para a minha vida. Aí eu cheguei e comecei a servir a Deus. Uma certa vez o pastor estava falando aqui que a escola dominical é importante. É assim, eu estava numa escola dominical querendo aprender a palavra do Senhor, só tinha 2 pessoas, era eu e mais a professora. E eu sentado naquele banco, querendo aprender a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela tem que ser tudo na nossa vida, igreja. Quando cada pregador estava pregando aqui, eu comecei a observar que a palavra do Senhor, ela fazia um efeito grande na minha vida. Ela fazia eu crescer cada vez mais. Ela fazia eu me transportar cada vez mais. E quando Jesus começa a ensinar lá no monte, o sermão, primeira coisa, ele começou a instruir, ensinar, orientar. Às vezes vocês não querem ver mais, ou não querem ouvir mais a orientação daquilo que Deus está falando contigo. Você quer só ver as coisas acontecer, mas para as coisas acontecer na tua vida, primeiro você tem que ouvir. E eu comecei a meditar isso dentro de mim. Aí comecei a entender que quando 2 alicerces aqui estavam sendo formados em nossa vida,
Na minha primeiro, porque eu tenho que absorver isso para a minha vida. Não adianta eu absorver para a vida de ninguém, porque quem faz isso é o Espírito Santo do Senhor. Se você falar que eu vou te consertar, estou mentindo. Quem tem que fazer isso na tua vida é o Espírito Santo do Senhor. Às vezes nós lançamos a palavra, a semente, e ela tem que ter essa projeção de vida na vida de cada um tem que assimilar, falar, essa é minha, eu quero, essa palavra é boa. Mas aqui, a irmã Sheila acabou de trazer uma palavra aqui, uma palavra que às vezes nós só queremos ouvir coisa boa. Quem quer ouvir coisa ruim? Ninguém. Mas quando Jesus fala assim, cada um deve pegar a tua cruz, cada um deve fazer aqui, pegar a tua cruz e carregar. Quem vai querer pegar a cruz para carregar? Quando eu comecei a meditar nisso, eu comecei a entender que a cruz do Senhor Jesus faz um estudo que vem a ser a cruz. É maldição, é coisa ruim, igreja, não é coisa boa, não. E quando Jesus fala, cada um deve pegar a tua cruz, renunciar a si mesmo e seguir. Já parou para pensar como que é difícil seguir a Jesus? Se vocês estão aqui nesta noite seguindo, é porque Deus tem tocado e mandou vocês continuar. Vocês não param, não, igreja. Vocês estão firmes nesse fundamento. E eu comecei a ver uma coisa importante. Eu comecei a ter uma história de uma pessoa que contou para mim do Chiquito. Esse Chiquito era um homem que às vezes não era valorizado. Ele trabalhava dentro, até o pastor uma vez estava falando, eu lembrei dessa história. Isso não é uma história, é um conto contado, não é coisa feita na história geral de uma vida humana. E essa pessoa, ela queria ser alguém na vida, mas ela só tinha uma profissão, serviços gerais. O que é ser um serviços gerais? É aquele que faz tudo. O pastor já explicou isso aqui. É aquele que faz as piores coisas dentro da empresa. E esse Chiquito, eu não estou botando nome, para ver como é que eu estou levando, que eu não estou aqui para colocar nome de ninguém. Ele queria ser alguém. E Deus tinha promessa na vida de Chiquito. E Chiquito vivia uma vida totalmente, olhando assim, marginalizado por muito, porque ele trabalhava dentro de uma fábrica, no banheiro de uma fábrica. Vocês sabem o que é trabalhar dentro de um banheiro de uma fábrica? Tudo de ruim está dentro daquele banheiro. E Chiquito estava dentro daquele banheiro, trabalhando, criando fundamento para uma vida de crescimento que Deus falou que ia dar a ele. Porque ele tinha promessa, ele tinha um fundamento, aonde que Deus falou, eu vou te dar. Mas às vezes Deus fala, eu quero te dar, e nós não se movimentamos, nós não andamos, nós não saímos do nosso lugar, e nós não procuramos fazer o correto e o certo na nossa vida. Porque às vezes Deus fala, eu vou consagrar você desse jeito, eu vou trabalhar na tua vida desse, que eu tenho profano na tua vida desse, você é vocacionado desse jeito. Mas você não quer. Pagar preço, carregar cruz, ninguém quer. E quando Chiquito, ele estava naquele banheiro, limpando o banheiro, passou um processo de vida, aonde que quando ele ia começar, entrava as pessoas, eu quero usar o banheiro, e Chiquito está naquele banheiro, com aquela vassourinha dele, com aquela desentupidor, e está lá Chiquito. Mas Chiquito, ele fazia a melhor coisa naquele banheiro. Ele botava o banheiro mais limpo que qualquer um chegava naquele banheiro. Mas que banheiro é esse? Que maravilha de banheiro. O que eu quero falar? Quando Deus te chama, tenta fazer o melhor, porque Deus tem visto para aquilo que você está fazendo para te colocar onde que Ele quer te colocar. Isso é fundamento sendo criado, igreja. E ele começou a limpar aquele banheiro. E passou um tempo, aquele banheiro estava bem limpinho. E o banheiro da direção dessa fábrica, que eu já trabalhei dentro de estaleiro, dentro de fábrica, eu sei como que é banheiro. Estava entupido o banheiro da direção dessa fábrica. O Chiquito ainda estava lá sentado, mas ele resolveu dar uma saída e deixou o banheiro lá. E quando voltou, o diretor chegou na empresa, e esse diretor, ele foi procurar onde estava
um banheiro para usar. Chegou o banheiro, não tinha jeito. O banheiro da direção estava entupido com problema. O diretor falou, eu vou nesse banheiro. O que eu quero falar com isso, igreja? Talvez vocês não tenham percebido, talvez você está sentado aí. O mês de oração acabou. Vocês pediram ao Senhor e até agora não aconteceu. Você que pensa, a mão do Senhor já está agindo a teu favor. A mão do Senhor, ela tem sido colocada naquilo que você tem pedido. E Deus falou comigo, sentado aqui neste banco. E eu estava ali olhando, e o Chiquito lá deixou o banheiro e foi sair. Daqui a pouco volta. O diretor foi lá daquele banheiro, usou o banheiro. Eu falei, quem limpou aquele banheiro? Aí todo mundo, foi o Chiquito. Aonde está Chiquito? A Chiquito deu uma saída. Chama o Chiquito que eu quero falar com ele. E Chiquito se adentrou por uma porta, entrou, ele foi naquela porta do diretor, cabeça baixa, falou, vou ser mandado embora, porque eu não estava no meu lugar, aonde que eu deveria estar. Mas aquele Chiquito tinha uma promessa, igreja. Aquele Chiquito tinha um chamado. Aquele Chiquito tinha um fundamento formado na base sólida que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o diretor chama aquele Chiquito. E o Chiquito olha e vê... Chiquito olha para si, vem cá, você que limpa o banheiro? Sim, Senhor. Olha, a partir de hoje você vai ser encarregado de toda a empresa, porque o banheiro que você usou é muito limpo, então você tem condição de chegar onde que deve chegar. Entendeu o mistério de Deus? Eu não sei como foi o chamado de Deus, naquilo que o Senhor falou em oração aqui neste lugar, mas a palavra do Senhor, ela nunca vai voltar vazia. Ela sempre vai preencher coração aqui neste lugar, naquilo que você tem pedido, naquilo que você tem orientado pelo Espírito do Senhor a fazer. E eu fiquei olhando isso aqui, aí Deus me levou mais adiante, que quando Deus ele começa a formar o homem através da sua palavra, na sua colocação de vida, a gente precisamos entender o que nós somos antes de chegar onde que nós chegamos. O que é que nós somos? Pessoas superiores? Nós somos pessoas grandes? Não. Nós continuamos sendo barro desta terra. Lá em Gênesis, a palavra do Senhor fala que o Senhor fez o homem, a sua imagem. Ele pegou disto aqui, terra, barro, e formou o homem. E depois que formou o homem, ele deu aquele assopro de vida. E o assopro de Deus que fez o homem ser o homem. O que eu entendo com isso? Continuarei sendo uma pessoa sendo trabalhada pelo Senhor, uma pessoa sendo orientada pelo Espírito Santo de Deus. Não é para você sentir inferior. Também não é para você sentir que você ainda tem uma criatura, que você é a criatura e Deus é o seu Criador. Porque quando Deus faz isso, eu comecei a lembrar dos projetos que Deus já fez e deixou de fazer da nossa vida. Aí que vocês vão falar, mas Deus não fez nenhum projeto, você que pensa. Porque Deus, quando Ele começa a fazer o seu projeto, a Bíblia fala que Deus, quando Ele começa, façamos o homem, voltando, Ele começa, criamos, façamos o homem. Ali, a Trindade do Senhor estava sendo manifestada, o poder de Deus, o poder do Espírito de Jesus, o Espírito Santo estava sendo ali, montando o homem, moldando o homem, criando o homem e fazendo o homem que é hoje. Aí a Bíblia fala que ele dá aquele assopro depois. Mas por que o irmão está falando isso? Eu não estou te entendendo, meu pregador. Porque nós temos que entender tudo que Deus criou, Ele criou em cima da sua palavra. Ele nunca mudou a sua palavra. A palavra do Senhor é eternamente. A palavra do Senhor ela é perfeita. A palavra do Senhor, ela tem jogado para falar. Você vai, eu vou te dar. Eu que estou te colocando. Eu me lembro, meu amado irmão, eu ainda um jovem, eu falo jovem, porque quando eu aceitei a Cristo, eu não aceitei como menino. Eu jovem, no Evangelho que eu falo. Eu lembro que eu ainda pequeno no Evangelho, eu ainda estava procurando aprender. E em determinado lugar,
eu querendo sempre aprender a palavra do Senhor. Eu querendo sempre me aprofundar cada vez mais no no aprender daquilo que o Senhor podia me ensinar, me orientar. E eu dentro de uma igreja, eu ali, o irmão, Deus usou o irmão, a primeira coisa, me jogou um balde de água fria. E eu fico orientado assim, porque eu gosto de aprender a palavra do Senhor. Por isso que eu falo, eu gosto de estar aqui. Estou cercado do evangelista, o irmão Antônio, que é o segundo, o evangelista Dalmi, o pastor Moisés, e homens que são preparados para ensinar, orientar. E eu ali dentro daquele lugar, daquela igreja, e quando eu comecei a fazer um seminário há muito tempo atrás, e eu querendo aprender cada vez mais a palavra, aí levanta-se uma pessoa e fala assim, por que você vai aprender esta palavra? Eu falei assim, porque eu necessito, preciso ser orientado pela palavra do Senhor. E aquela mesma pessoa falou assim, não precisa, porque o Espírito Santo me fala tudo. O Espírito Santo, irmão, não vai por isso não. Por isso que tem muita igreja que está ficando vazia, ninguém quer mais escola de dominical, porque o Espírito vai falar, não é por aí não. O que vai falar é aquilo que você tem aprendido, aquilo que Deus tem te ensinado. Aí você vai abrir a tua boca e vai falar aquilo que o Senhor tem colocado. Tem gente mudando trajetória de vida. Aí eu fico olhando, observando. Por que eu estou aqui nesta noite falando dessa palavra milagrosa? Porque quando eu saí da minha casa uma certa vez, eu saí da minha casa e desceu a chuva e correu o rio e assopraram o vento. Combateram, aquela casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Eu saí da minha casa meio abatido, porque quem não fica abatido? Situação, desemprego, é ruim, meu amado irmão. Quem está desempregado é ruim, é difícil. E na época eu estava desempregado, sem pensamento de nada, cheio de dívida para pagar. Eu virei para minha esposa, a Cristina, falei, eu vou sair de casa, eu vou ali. E saí de casa. Quando no meio do caminho, vinha um profeta, e eu orando a Deus. Igreja, nunca sai de casa de qualquer jeito, sai orando ao Senhor. Sai orando ao Senhor, que Ele vai mostrar os caminhos. Tem gente que sai assim, ó. Sai assim não, sai ligado com Deus. Eu saí daquele lugar, da minha casa, e saí para ir para um lugar que eu não sabia aonde que eu deveria estar. Daqui a pouco vinha passando uma pessoa, e ela olhou para a minha cara, simplesmente usou uma palavra. Ela olhou para o meu rosto assim, viu assim, falou assim, se tu creres, virá a glória de Deus. Eu falei, amém. E saí, continuei andando, foi amém. Botei a mão no bolso, 10 minutos o telefone tocou. O celular tocou. Cheguei, olhei assim para o celular, estava uma pessoa do outro lado, falou assim, vem cá, que nós vamos sair agora daqui para Macaé. Porque tem 2 serviços bons para a gente ir para lá. Lá para casa eu liguei para a Cristina, Cristina, eu já estou indo para Macaé. Quem está? Estou indo para Macaé. Me espera que eu estou indo para Macaé. Para a direção de Deus. Porque estava edificada sobre a rocha. Quando eu comecei a ver isso aqui, eu comecei a criar dentro de mim uma coisa importante, igreja. Lucas capítulo 14, 28, o que diz? Vamos abrir aqui a Bíblia, a palavra do Senhor, Lucas 14, 28. E Lucas capítulo 28 diz assim, Lucas capítulo 14, 28. Diz assim, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como que acabar? Parou para pensar o que é isso? Lê o contexto da história. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier a mim, não pode ser meu discípulo.
O que é renúncia, igreja? Aqui está falando de renúncia de vida. Naquilo que nós queremos, mas não queremos renunciar. E Deus manda a gente venha renunciar aquilo que nós estamos fazendo, que não estão fazendo a favor de Deus. Renúncia não é para todos, é para quem quer. E eu comecei a observar isso aqui. Mas por que, irmão, você está falando isso? Eu não estou entendendo. Porque quando Jesus ele começa a ensinar aonde que nós chegamos na palavra da noite, Deus falou a vários tipos de coisas. E tem gente parando, sabe por que tem gente parando? Porque o irmão olhou para você de cara feia, porque eu não tenho mais condição de ir, porque o irmão não falou contigo. Tem gente parando por causa do irmão. Nós não devemos parar por causa do irmão, nós devemos continuar porque nós fomos chamados pelo Senhor Jesus. Ele que dá a condição, igreja. Ele que faz reanimar. Quando eu falei das pregações aqui na semana aqui, do ministério aqui de oração aqui, cada um deve humilhar na presença do Senhor, é para a gente buscar essa face, mas para buscar essa face é dia a dia, todo dia. Não podemos parar porque acabou, devemos continuar e prosseguir, que é o alvo que é o Senhor Jesus. E tem muito desistindo no meio do caminho. Quando eu saí daqui, eu fui daqui para um outro lugar, e eu conheci uma pessoa, e essa pessoa tinha se desviado da casa do Senhor. Diácono da casa do Senhor, igreja, diácono. Sabe o que é um diácono? Aquele que foi consagrado, foi orado, foi apresentado, foi falar, você é diácono da casa do Senhor. Aí eu perguntei, por que você se desviou da casa do Senhor? Aí ele falou assim, irmão, escutei uma palavra lá, e essa palavra não deu certo. Essa palavra foi lá dentro de mim, me botou para fora da casa do Senhor. Aí eu virei para ele e falei assim, meu irmão, faça isso não. Continue na presença do Senhor. Aí ele virou para mim assim, eu quero ir para a igreja, eu quero ficar contigo. Aí eu falei, tudo bem, quer ir para a igreja? Então vamos para a igreja. Primeira coisa que ele fez, ele começou a visitar a igreja. Depois foi reconhecido como diácono de novo. E depois, sabe o que aconteceu com ele, igreja? Morreu. É forte mesmo, irmão. É forte mesmo. Deus estava preparando ele. Deus não queria que ele se perdesse. Deus chamou ele, mas viu que ele não ia continuar fazendo mais. Deus preparou e levou. Quanto de nós Deus tem preparado e tem falado assim, continua a fazer, mas se você não quer, Ele vai te preparar e vai te levar. Porque a rocha é o Senhor, Ele quer você continuando. É momento de a gente adorar, é momento de engrandecer o nome do Senhor, é momento de prosseguir para o alvo, igreja. Tem muito doente no nosso meio, tem muito que não tem mais força de ir, tem muito que está querendo desistir. Até eu tenho momentos também, eu não quero parar, eu fico olhando para o pastor, não acabou não, eu vou estar aqui, segunda não tem, mas terça eu estou na matriz, quarta eu estou aqui no culto, quinta eu estou aqui de novo, aí isso reanima, porque Deus tem colocado ele a fortalecer para a gente continuar. Já pensou se o pastor falar assim, eu estou desistindo, eu estou parando, eu estou cansado, entra aí no meu lugar. Não, Deus chamou ele, vocacionou ele para ele continuar, para ele prosseguir. Quando eu olho, nós temos que olhar essa experiência, a gente vê o nosso amado irmão Antônio, ele ficava aqui orando, contando o tempo, já passou dia tal, eu falo assim, meu Deus, ele guarda. Eu nem guardava os dias. Não guardava não, igreja. Eu só queria estar ali adorando o nome do Senhor. Mas Deus colocava ele para estar adorando. Quando eu falo assim, o Joel vem aqui cantar, adorar o nome do Senhor, eu escuto ele lá de fora, eu falo, Joel, é você, sou eu. São homens preparados para quê? Para elevar cada vez mais o Cristo a não parar, prosseguir, igreja. Talvez você chegue perto do irmão, hoje nós temos que ter essa visão. Tem irmão que fala assim, desista, para. Não, mas tem irmão, vai comigo. Você vai comigo. Quando eu falo isso, igreja, sabe por que eu falo isso? Quem é alpinista sabe o que eu vou falar. Alpinista, quando está subindo, um amarra um no outro. Se cair um, vai cair todo mundo junto. Aleluia. E agora mesmo?
Aí você não pode torcer, tomara que caia, se cair vai junto. Por isso que as orações estão sendo feitas aqui neste lugar, por isso que Deus tem exaltado esse lugar, porque todo mundo tem o mesmo propósito. Engrandecer o nome do Senhor neste lugar. E eu estava lendo sobre isso aqui, aí Deus me levou, sabe aonde? O filho pródigo. Quando Deus me leva no filho pródigo, eu comecei a ler e meditar sobre a vida do filho pródigo. Já parou para ouvir sobre a história do filho pródigo? O filho pródigo era uma pessoa que tinha tudo. Eu não vou contar, só vou exemplificar alguma coisa. Ele tinha tudo. Ele tinha bonança na sua casa, ele tinha tudo. O filho pródigo, ele resolve sair da tua casa. Ele procura uma terra nova. E saiu da sua casa e foi procurar uma terra nova. E quando ele sai da tua casa, ele começa a gastar tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha. Porque o pai tinha condição. Eu comecei a meditar sobre essa mensagem. Porque essa pregação, muitas vezes, as pessoas pregam, sabe para quem? Para desviado da casa do Senhor. Mas tem uma parte aqui nessa mensagem aqui que me marcou. Em Lucas capítulo 15, versículo 18. 15, 18. Lucas 15, 18. O que diz? Vamos ler junto? Levanta-me-ei, irei-te com meu pai, e direi o quê? Pai. Ele reconheceu a falha dele. Quando eu falei assim, meu Deus, pouco se reconhece que está precisando de apoio. Tem muito crente que é super-homem, não quer reconhecer que está precisando de ajuda. Tem muita gente falando assim, eu não preciso de ninguém. Ninguém me bate. Tem gente pensando isso. É onde que nós estamos se separando da presença do Senhor. Quando nós reconhecemos que não precisamos mais orar, mais buscar a face do Senhor, mais a palavra do Senhor, é porque tem defeito em nós. Porque a Bíblia tem nos orientado, todo dia devemos orar. Todo dia. Você lembra de Pedro? Pedro era aquele discípulo que andava com Jesus com todas as instruções. O próprio Jesus chegou e falou para Pedro assim, Pedro, se converta. Mas por que Jesus mandou ele se converter? Porque ele estava tão, eu faço, eu sou tal. Nós não fazemos nada, igreja. Tudo que nós estamos nesta noite fazendo aqui é só adorar o nome do Senhor. Tudo que nós estamos fazendo aqui, neste local aqui, porque nós viemos aqui escutar que o poder do Espírito Santo tem nos renovado, tem nos fortalecido e tem nos jogado para cima. Eu falo isso, igreja. Eu já passei por algumas experiências próprias da minha vida, mas eu não vou contar a experiência hoje. Só vou falar uma coisa aqui. Lá em 2 Crônica, capítulo 2, 5. 2 Crônica, capítulo 2, 5, o que vamos falar sobre essa passagem? A construção de um templo. E quando resolve construir um templo, igreja, é a casa que eu estou para edificar, há de ser grande, porque o nosso Deus é maior que todos os deuses. Mas se você olhar essa passagem que eu estou falando e olhar o contexto dessa história, você vai ver que nós precisamos de apoio. Eu nunca vou fazer nada sozinho. Mas tem gente pensando que faz sozinho. Eu fico olhando aqui o maestro Júlio, eu chamo ele de maestro, respeitando daquilo que Deus, como ele trabalha no meio de louvores. Eu fico observando ele, aonde que eu vou falar. Nós aqui somos uma grande orquestra.
uma grande orquestra. Mas se você entrar com voz errada, você atrapalha todo mundo. Nós temos um barco. E esse barco se chama um barco... Quem conhece barco de remo aqui? Quem conhece barco de remo? Eu vou dar, num alto mar, um remo para cada um. Um vai puxar para um lado e o outro vai puxar para o outro. Se você puxar errado, o barco vai ficar assim. Começa a entender o mistério de Deus. A obra de Deus precisa de cada um. Você é muito importante a fazer. Na construção do templo, era apoio que precisava. O irmão pregou aqui. Precisava de apoio para construir. E às vezes nós não queremos mais ter apoio de ninguém, queremos fazer sozinho. Eu fico observando aqui o pastor da igreja, o pastor Moisés, conheci ele há bastante tempo, meu amigo. E ele sempre procurou passar os verdadeiros ensinamentos para cada um. Ele nunca passou fora de ensinamento. Ele nunca vai chegar e vai falar assim, anda de qualquer jeito. Anda de qualquer jeito. Às vezes, se você estiver errado, pastor, tem que consertar, a coisa está errada. Porque Deus colocou ele como um grande maestro. Voltando aqui para essa orquestra que eu estou falando. Quando tem essa orquestra aqui, ele sabe que quando está errado, o Júlio, ele sabe, conforme o maestro aqui. E quando Deus também toca nele e fala assim, conserta, o povo aí está precisando de conserto. E quando começa a usar ele, tem gente que fica cara feia. Meu Deus, para mim. Eu me lembro que quando eu entrei nessa igreja aqui, eu sentei ali, eu ainda não fazia parte, eu era diácono dessa igreja, eu estava meio chateado com muita coisa na minha vida. Aí eu falei assim, eu não vou fazer mais nada. Vou parar. Vou desistir. E eu estava sentado ali. Aí Deus usa. Primeiro em casa, Deus usou um profeta para mim, no livro de Jonas. Pregador em Nínive. Aí depois, abriram a mensagem da noite, Nínive. Quem, o pastor Moisés prega sobre quem? Jonas. Falei, Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, não aguento. Quem tem que consertar sou eu. Deus falou. Por que eu estou falando isso, igreja? Porque nós acabamos o mês de oração, o mês acabou, mas não acabou a nossa luta nessa terra, nós temos que continuar. Por que eu falo isso? Porque as realizações vão acontecer, mas quando você estiver buscando a face do Senhor, a palavra do Senhor, e o Senhor vai ouvir do alto céu, e Ele vai falar, olha que eu confirmo tudo aquilo que eu falei no meio de oração. Mas aí eu fico observando sobre esse fundamento. Chega um momento, igreja, já estou finalizando. Nós precisamos de um apoio. E esse apoio aqui que eu vou falar aqui nesta noite, vamos entender. Nós precisamos de quê? Desse apoio. É o momento de reconstruir. Os fundamentos são esses. Porque nós precisamos consertar tudo aquilo que nos falha na nossa vida. Porque quando nós falamos, agora que eu vou falar, quando nós estamos construindo uma casa, e essa casa, se você não fizer um bom fundamento, o que é um bom fundamento? Um bom fundamento é você saber a área que você está pisando, você vai preparar o terreno. Se for um terreno de brejo, você vai ter que botar radier para construir as colunas, para levantar e fazer uma base e começar a construir em cima. O que eu quero falar com isso? Às vezes, nós estamos pisando em cima de areia movediça.
E nós estamos pisando, estamos afundando e nós não vemos isso. Mas é um tempo, é um momento de reconstruir, porque a base já está formada. A base é o Senhor, a rocha é o Senhor. Mas daqui para frente precisamos reconstruir aquilo que nós não terminou de fazer na nossa vida. Hoje aqui eu quero falar, é tempo de reconstruir, é tempo de continuar a fazer, é tempo de deixar o Espírito atuar, é tempo de agir conforme Deus quer. É mais importante, nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, isso é para quem aceitou a Jesus, eu levantei minha mão, Cristo, agora eu sou uma nova criatura em Cristo, as coisas velhas. Mas por que nós trazemos as coisas velhas para a nossa vida, conforme o pastor já falou? Porque nós estamos deixando essas coisas entrar na nossa vida de novo. Quando Moisés chamou o povo lá do Egito, tirou o povo do Egito, meu Deus, a gente sabemos que ali era uma grande história, eu não vou contar, não vou pregar sobre o Egito, mas ali o povo veio todo contaminado. Sabe o que é contaminado? Adoradores de deuses, todo tipo de deuses no meio do povo de Israel. Olha a luta que foi de Moisés, a luta que foi daquele líder. Às vezes nós estamos todos contaminados, sabe por quê, igreja? Por palavras, por pensamentos de pessoas. Tem gente que fala assim para você, assim, vai que você é o melhor. Aí você se enche todo, eu sou o melhor mesmo. Aí esquece que o Espírito Santo que é o melhor, o Senhor Jesus que é o melhor, Deus, nosso Pai que é o melhor. Nós apenas acompanhamos aquilo que Deus manda fazer. As coisas têm que ser reconstruídas de novo na nossa vida. Deixar esse eu de lado e deixar partir conforme reconstrua aquilo que Deus te chamou do jeito que você é. Naquelas orações que você está fazendo à noite pedindo, Senhor, eu quero ser isso, se eu não conseguir ser, eu não quero mais. Não, o momento vai chegar, mas o momento é de Deus, não é o nosso. Aí eu fico olhando aqui. Quando eu estava voltando aqui, já estou finalizando aqui, só para a gente finalizar, vamos abrir em Efésios capítulo 4:12. Efésios capítulo 4:12. Pode deixar que vai ser minha última, estou fechando essa mensagem. Efésios 4:12, é momento de reconstruir. Está lá. Efésios 4:12, o que diz aí? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de... Igreja, o que nós entendemos isso? O corpo é de quem? A igreja é quem? Aí eu fiquei aqui meditando, falei, eu não entendi, mas aí eu comecei a ler o texto, o contexto dessa história. Aí eu comecei a unidade da fé. Rogo, pois que o preso no Senhor, que andei como que digno de vocação, como que fostes chamado. A quem você foi chamado? Às vezes vocês não sabem, mas eu sei para que eu fui chamado. Eu me lembro, estou fechando agora a minha mensagem, não falo mais nada, cada horário, deixar para a oração. Só vou falar o 7 aqui. Podia colocar o 7, 4:7 de Efésios. Mas a graça foi dada a cada um de nós, à medida do dom de... Então, tudo é dele, igreja. Ele que faz. Eu estava em casa e foram me chamar em casa. Já tinha botado meu pijama, estava bonito, deitado na cama. Eu acho que já ia roncando. Você não conhece eu de pijama. Estou finalizando. Daqui a pouco está lá, Cristina, estão chamando você. Eu falei, me chamando para quê? Estão chamando lá no portão. Aí eu saio de casa. Isso foi ano passado. Eu saí de casa. Vou lá, botei uma roupa decente. Tem um garoto ali pedindo uma ajuda em oração. Cheguei lá,
Eu entrei na casa daquela menina. O garoto endemoniado, um garoto de 12 anos. Endemoniado. Aí eu entrei assim, falei, vamos orar, vamos repreender esse mal. O garoto queria se jogar de uma altura de 5 metros. 5 metros queria se matar. Aí eu fui lá, nós oramos, repreendemos o mal e Deus trabalhou. Para que nós fomos chamados? Às vezes nós estamos dormindo, descansando, e Deus está querendo usar você, não vai usar. Deus tem dado dom a cada um. Deus tem vocacionado a cada um aqui neste lugar. Agora se prepara naquilo que Deus te chamou. Se você não se preparar, Deus não vai te usar. Só vou fechar com uma palavra. Elias, vai chover hoje. Aí eu estava em casa meditando. Vai lá, vamos orar aqui. Moço, vamos orar aqui. Pô, não estou vendo nada. O mesmo Elias que orou, capítulo, acho que foi 17, 1 Reis, 16, no caso. Ele mesmo orou, depois ele orou para mudar o tempo. O que eu quero falar com isso? Tem coisa que nós fechamos, nós a porta mesmo. Só nós podemos abrir quando nós reconhecemos que Deus tem reconstruído na nossa vida, mas depende de nós para essa reconstrução. Esse fundamento não pode faltar. Os 2 fundamentos. Deixa Cristo atuar na tua vida. Deixa Deus atuar através da palavra dele. Busca Ele. Continue buscando cada vez mais a palavra do Senhor. Agradeço minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus.